Olá pessoal, eu sou a Jobis e esse é o Jobis PC. Esse canal tem a intenção um tanto quanto ousada de abordar a deficiência de uma perspectiva humana. Isso significa que a gente discute aqui não com o objetivo de finalizar, de fechar as conversas, mas de abrir e de gerar referência para que a gente possa até conversar em outros espaços, a deficiência de uma perspectiva emocional, existencial, filosófica. Quais são os processos existenciais, filosóficos, psicológicos que atravessam a experiência de ser uma pessoa com deficiência? Eu confesso para vocês que eu ainda estou desenvolvendo como fazer isso. Eu acho que às vezes eu acho francamente que eu estou colocando muita areia no meu caminhãozinho, mas eu tô adorando tentar. E hoje, em conversa com a Gilda é uma professora, mulher com deficiência visual, e daí ela me procurou, a gente conversou, e surgiu a vontade de conversar sobre o luto pela perda da visão. Então, para começar, hoje a psicologia entende que a gente não tem luto apenas quando alguém morre, ou quando a gente descobre que está perto de morrer. O luto pode acontecer com qualquer mudança mais intensa e drástica na nossa vida que possua aspectos negativos. Então hoje entende-se que eu posso entrar em processo de luto quando eu sou demitida de um emprego, quando eu aposento, quando meus filhos saem de casa e, claro, quando eu perco uma funcionalidade do meu corpo. Ainda por cima, os lutos, eles não é pensado apenas como luto como uma coisa isolada. Hoje a gente tem em torno de 9 tipos de luto. Inclusive o luto pela perda de um pet também entra, é chamado muitas vezes do luto não reconhecido, que é quando você perde um animalzinho de estimação muito importante para você e as outras pessoas acham que afinal de contas não aconteceu nada, porque ele nem era humano para começar. Quando você perde a visão ou o uso corrente das pernas ou das mãos ou do que quer que seja, mas eu vou me focar aqui na visão, eu peço licença porque eu acho que é abrangente e serve para outras coisas. Então a gente tem uma perda muito séria para a pessoa, ela entra realmente em processo de luto. A gente vem de uma sociedade que é extremamente visual, o nosso cérebro é visual, 80% das informações que a gente recebe normalmente no cérebro vem através da visão. A visão é um sentido panorâmico, a visão também é associada a muitas outras coisas, como inteligência, por exemplo. Quando uma pessoa não está percebendo algo muito óbvio, mesmo que não seja visual, as pessoas dizem, parece que ela é cega. Existe no senso comum uma crença de que a pessoa cega não percebe nada. É um pouquinho abaixo do zero à esquerda. E isso é muito ruim, porque além de dificultar as coisas para as pessoas cegas em geral, claro, também é uma prática que torna pior a vida de quem ficou cego. Quando uma pessoa fica cega, ela perde muito do seu capital social. Isso significa basicamente que as habilidades, capacidades dela entram em suspeição. Ela passa a entrar naquele paradoxo de Goffman, né? Ou ela é desacreditada, ou seja, a pessoa bate o olho, vê que ela tem uma deficiência e, bom, você não vale mais nada, ou ela é desacreditável. Ela pode fazer qualquer coisa e aí ela vai ser desacreditada a priori por ter aquela característica. Claro que as pessoas que perdem a visão, elas não vão falar disso dessa forma, nesse academic case, mas elas vão falar, as pessoas falam comigo diferente, as pessoas pararam de me ver, as pessoas e etc. E ela própria vai se sentir diferente, né? A gente pensa, por exemplo, uma pessoa adulta que usa um carro. Eu conheci um moço, muito gente boa, que ele era taxista. E daí ele perdeu a visão. Então, ele não perdeu somente a habilidade de dirigir o carro que ele usava para sobreviver. Ele perdeu
todo essa pertença do universo masculino de ser um homem que tinha um carro. Vocês estão entendendo? Então, a perda da visão, ela vai gerar um processo de luto. E esse processo de luto, ele precisa ser respeitado, mas ele não pode durar para sempre. Então, a gente não pode ficar de luto para sempre porque perdeu a visão. E não, isso não é fácil. Normalmente, a família ou a própria pessoa não tem noção disso. Normalmente, comumente a pessoa vive em ambientes em que realmente dizem para ela que a vida dela acabou. Né? Então, eu perdi a visão e eu perdi a vida. De outras vezes, a gente também conhece muitas pessoas que, ao perceberem-se cegas, adquirem extrema rejeição a tudo que pode ser associado ao ser cego. Então, usar celular com leitor de tela, nunca. Usar computador, nunca, jamais. Outro objeto de grande rejeição por quem perde a visão é a bengala. Quando você usa a bengala, é isso aí, real oficial, você é cego. Né? É onde muitas pessoas com baixa visão caem na rua, mas não usam a bengala, porque elas já sabem o caminho, então para que eu vou usar a bengala? A gente já falou de bengala aqui. E outras pessoas ainda, elas se negam a usar a bengala, porque as pessoas vão olhar para ela e já vão saber que ela é cega. E não adianta você falar, olha, mas se tu usar a bengala, tu vai ficar mais seguro. Não, eu quero poder ser julgado, pelo menos à distância, como uma pessoa normal. Especialmente aquelas pessoas que ficam cegas, mas preservam a estética dos olhos, né? Então a bengala acaba sendo bem mais difícil de aceitar. E é claro, isso pode comprometer o desenvolvimento da autonomia, o desenvolvimento de habilidades, e aí a gente entra num processo muito complexo de codependência afetiva, da questão dos familiares. A gente também tem um aspecto de que, devido ao estigma relacionado à deficiência, muitas pessoas não somente perdem a deficiência, perdem um casamento. Eu já vi mais de uma história em que a pessoa ficou cega e daí o cônjuge foi embora, porque, bom, eu queria você, eu gostava de você, um homem completo, uma mulher completa, enfim, é muito complexo. Daí a importância, primeiro, de reabilitação. Se você puder, faça a reabilitação. Lute pela sua vida. Eu não estou aqui tentando minimizar a perda da visão. Eu não faço ideia de como é isso. Eu sempre me reconheci cega. Então eu não vou falar que eu entendo o que é. Eu nunca vou entender. Mas eu entendo que a gente ainda pode ter vida. Que é uma vida diferente. Que é uma vida fora da caixa. Fora do quadradinho, sabe? Mas é vida. Então, eu acho que é bacana. Eu trouxe, então, algumas dicas para você que, de repente, perdeu a visão há pouco tempo, ou, de repente, perdeu a visão há pouco tempo, ou, de repente, conhece alguém que está nessa situação, para ajudar no seu processo. Terapia. Ah, você tá falando de ser psicóloga. Não, eu tô falando isso porque eu já vi pessoas até morrerem por causa disso. A perda da visão é tão séria que o luto complicado evolui, entra num processo depressivo e a pessoa se mata. Eu já conheci pessoas que se mataram em decorrência de má elaboração da perda da visão. O que acontece? A gente não coloca no jornal, mas acontece. Então, terapia. Não espera o negócio ficar realmente sério. E aí cabem aos profissionais da psicologia buscarem se informar para atender essa pessoa que acabou de adquirir uma deficiência importante, sem capacitismo, com respeito e com conhecimento emocional, empatia, mas também conhecimento técnico do que é aquilo que está na cabeça dela. Não é motivação barata, não. É trabalho sério para elaborar o luto, para ver onde dói e para encontrar alternativas de vida. Isso é muito sério. Dica número 2. Buscar conhecer outras pessoas com deficiência. Ah, mas muitas pessoas com deficiência são chatas, são irritáveis, são pessoas extremamente limitadas, isso me deprime.
Vai ter alguém igual você nesse mundo. Vai ter a tua turma. Procura a tua turma. Também de pessoas com deficiência. Por quê? Porque essas pessoas vão ter a vivência que você não tem. E essas pessoas, muito possivelmente, elas vão se aceitar de uma forma que você ainda não consegue. E vão te ajudar, mesmo que elas não percebam. Então, busque um grupo de pessoas com deficiência, múltiplas deficiências ou aquela que tem a ver contigo, e esteja com essas pessoas, para você também se livrar dos estigmas e preconceitos que a cultura acaba jogando em cima da gente. Terceira dica. Sofrer é isso aí, você tem direito, e eu não sei como é que poderia ser, mas eu sugiro você estabelecer um prazo para a tua vida voltar a andar, sabe? Tipo, mas eu perdi a visão, mas eu perdi a audição, eu perdi a habilidade de andar, minha vida acabou. Tua vida não acabou. Mas eu sinto que minha vida acabou, eu sei, mas não precisa ser assim para sempre. E o que significa fazer a vida voltar a andar? Eu não sei. Só você vai descobrir. Eu conheci pessoas que entendem que a vida voltar a andar é viajar. Eu conheço pessoas que entendem que a vida voltar a andar é voltarem a sair, é entrar no mercado de trabalho, é encontrar um hobby que elas possam fazer com autonomia. Eu não sei o que é a vida voltar a andar para cada pessoa, mas eu acho que tentar descobrir isso vale a pena. Então, se a gente busca terapia, se a gente tem contato com outras pessoas, a gente pode começar a lutar para a vida voltar a andar. Encontrar um grupo de apoio, se você puder, se existir, né? Acho que a gente tem que começar a pensar em grupos de apoio para pessoas com deficiência, cada vez mais a disseminação. A internet tem bastantes grupos de apoio, bastantes grupos de troca de ideia, né? Enfim, contato com tecnologias assistivas também é bacana. Então, hoje, muito da nossa inclusão passa por saber usar um smartphone, saber usar um computador. Tem um monte de canal massa no YouTube. Vai atrás da sua inclusão tecnológica, que é outra dica que a gente pode dar. Corra atrás de uma reabilitação, que é basicamente, no caso da deficiência visual, é você aprender a usar as tecnologias assistivas, aprender a se banhar com autonomia, aprender a se vestir com autonomia, aprender a combinar as próprias roupas, a depender do caso, aprender a aplicar uma make com autonomia. Que mais, gente? Me ajudem aí. Aprender a se reapropriar desse corpo que perdeu um sentido, mas que ainda te pertence, né? E a minha última dica, que é sexta, sério, gente, se afastar de pessoas tóxicas. Sabe, chega um ponto que você adquire uma deficiência importante que você muitas vezes precisa falar para as pessoas que estão perto de você. Olha, para de me jogar para baixo, para de falar que eu não dou conta, ou isso, ou some. Sabe, porque eu noto que muitas pessoas com deficiência têm relacionamentos intrafamiliares muito, muito tóxicos. Pessoas que ficam o tempo todo falando que você não dá conta, falando que você não pode, falando que você não vai fazer isso, coitadinho de você, pobrezinho de você. Gente, é horrível, ninguém merece viver assim. Se uma pessoa sem deficiência, se viver assim, fica emocionalmente doente, imagina uma pessoa com deficiência. Falar que as pessoas são coitadas não é uma forma de empatia, não é uma forma de gentileza. Em geral, não faz bem. Então, assim, mas acabou de acontecer, ok, mas dê um prazo, sabe? Isso acontecer na primeira semana, isso acontecer no primeiro mês, ok, tá todo mundo se adaptando. Mas isso continuar acontecendo depois do primeiro ano, não. Porque é muito difícil você se reerguer. Eu nunca vou esquecer, eu conversando com uma moça, atleta paralímpica, e ela fala assim, faz 11 anos que eu renasci. No sentido de que, para ela, perder a visão significou morrer e renascer de novo. Aprender a fazer tudo o que ela fazia de uma forma diferente, aprender a se relacionar, inclusive num aspecto romântico, sexual diferente, aprender a reconhecer as roupas, os objetos, a sexualidade dela, tudo, os filhos, a comida que ela vai fazer na própria casa de uma forma diferente. Então ela chama isso de renascer.
Imagina se essa moça tivesse que renascer com alguém buzinando na cabeça dela. Ela, nossa, tadinha, coitadinha, né? Nossa, você não consegue. Ai, meu Deus, você vai se machucar, você vai se estabocar. Ai, meu Deus, você vai morrer. Não faz isso. Não, não é assim. Apoiar. Ah, mas eu tenho muita dó. Vai pra terapia cuidar da tua dó. Transfere pra outra coisa. Sabe? Mas não bota a pessoa pra baixo. Eu acho que essa dica é muito importante. Eu sei que normalmente a gente não fala disso. Eu sei que a gente não fala, mas eu acho que o Jobis Psê, ele vai ter uma função muito ornamental. Se eu só falar aqui de coisas lindas, de flores e de como a gente pode superar e de como tudo é azul. Perder a visão ou tornar-se uma pessoa com deficiência não é romântico, não é azul, não é um passeio no bosque, é devastador, é sofrido, é desestabilizante. Não, eu não vivi na pele, mas eu tive amigos que passaram por isso, eu acompanhei a dor deles. E eu tive amigos que passaram por isso e não aguentaram a onda e se mataram. Então não é pouca coisa. Então, sim, reabilitação, atendimento especializado, reeducação intrafamiliar, tudo isso precisa ter. Convivência com seus pares. E qualquer coisa, gente, peçam ajuda. Por mais doloroso que seja, alguém já passou por isso. Alguém pode te ajudar. Se você é de rezar, se pega com Deus. Se você é de filosofar, se pega com a filosofia. Usa o que você precisar, faz o que você tiver que fazer para continuar. Porque embora eu não saiba na minha pele como é a dor de quem perde um sentido, perde uma habilidade, eu posso falar porque eu vivo isso na pele. Existe vida nessa condição física, tá bom? Um abraço.